Olá, estamos começando mais um papo na redação do Jornal Gazeta de Araçariguama e do portal Mundo N, nesta primeira temporada. Hoje temos o prazer de receber aqui 3 representantes do Legislativo São Roquense. O vereador Niltinho Bastos, do Progressista. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, né? O vereador Paulinho Juventude, da Rede, um dos vereadores mais jovens, né, eleitos em São Roque. Isso, mais jovem do estado de São Paulo. Um prazer estar aqui. Poxa, bacana, muito bom. E o vereador Toninho Barba, do Podemos. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite também, muito contente de estar participando aqui com vocês. Bacana. O tema desta semana é a atualização do plano diretor de São Roque. A Prefeitura já enviou o projeto à Câmara, né? É bom deixar claro que o objetivo nosso aqui hoje não é debater o plano, né? Isso vocês já vão fazer em audiências públicas, já vem fazendo em reuniões com o Executivo. Então, o nosso objetivo hoje aqui é conhecer como é que os vereadores estão dúvidas, né? Quais são as dúvidas que os vereadores têm hoje, vocês que vão votar o plano, né? Quais as certezas que vocês têm, se vai ser positivo, se vai ser... O que é que precisa se mudar em alguns pontos. Então, o objetivo não é o debate do plano, mas sim conhecer o que a representação de vocês aqui, o que a Câmara está pensando hoje a respeito do plano diretor. Eu gostaria de começar destacando uma afirmativa do próprio projeto, que diz que dentro dos princípios fundamentais do plano diretor estão função social da cidade, função social da propriedade, desenvolvimento sustentável, direito à cidade para todos e gestão democrática e participativa. O projeto diz ainda que o desenvolvimento sustentável concilia a viabilidade da atividade econômica, o desenvolvimento social, o saneamento ambiental e a preservação ambiental. A pergunta que eu faço é a seguinte: vocês acham que o plano diretor contempla tudo isso de forma harmônica? Eu respondo primeiro? Fiquei na posição mais desprivilegiada, né? Eu acho que não. Eu para ser bem sincero, pegando esse ponto a ponto, eu acho que o plano diretor ele falha em representar o desenvolvimento sustentável. E aí, até entrando no entendimento amplo de sustentabilidade, que não é só a questão ambiental, mas a questão ambiental, econômica e social. E eu não vejo isso no plano diretor. Eu vejo uma questão econômica bem clara e uma questão econômica importante para a cidade. Mas falta ainda conciliar com esses eixos. Acho que isso condena o plano diretor? Não, porque o plano diretor, pelo menos na exposição de motivos, né, que você trouxe a informação, ele traz a ideia de trabalhar esses pontos. Falhou no desenvolvimento. Acho que a Câmara pode colaborar, se tiver espaço, para trazer mudanças que visem esse objetivo, assim como a Prefeitura parece visar também, de acordo com o que está na exposição de motivos. Mas acho que falha nesse sentido. Obrigado. Então, na verdade, André, existe uma situação em São Roque que eu sempre falo que o plano diretor, você tem que ter parcimônia. Não dá para você acreditar em tudo que você escuta. E é isso que eu tenho feito. A gente vem estudando, lógico, é um plano amplo. A gente vem estudando. O que eu sei é que hoje São Roque está há 17 anos sem uma reavaliação do plano atual, que não é bom também para o município, mas eu vejo que ela tem a perspectiva de agregar e de melhorar e aumentar, sem interferir na questão principal, que é o meio ambiente, que hoje, dentro da sustentabilidade, está sendo muito cobrado. Muito cobrado, exatamente. Eu penso assim, que existem muitas discussões que a gente vem recebendo, que na verdade é falta de informações. As pessoas têm uma visão que a cada dia que você vai buscando o entendimento, você vai descobrindo que não é nada daquilo que estão colocando. É isso que a princípio que eu penso, que São Roque já existe hoje um plano ambiental que é muito bom e protege muito as matas, e não vejo assim como um fim de mundo que vai destruir o município. A princípio seria isso. O Senil.
Oh, desculpa, Bom, né? A intimidade, chamá-lo de Nil, desculpa. Mas eu também estou te chamando de Neco, então ficou em casa, está tudo em casa. Essas posições que foram colocadas, né, na exposição de motivos, eu encaro não como algo que já está pronto para acontecer. Por quê? Porque o plano diretor, ele dá diretrizes. O posterior ao plano diretor, ou seja, as ações que virão depois do plano diretor, é que vai demonstrar se essas ações estão sendo contempladas ou não. Eu vim conversando um pouco com o Toninho, com o Paulinho no caminho, e dei um exemplo, por exemplo, da Marginal. Antonino Dias Bastos, você pode construir prédios com altura, acho que até 10 metros, alguma coisa assim, desde 2006, e não se construiu nenhum. E existem pontos que aconteceu essa inversão. Puxa, por que naquele lugar não pode se fazer prédio? E os investidores vieram para construir naquele lugar. Então tem que existir um equilíbrio entre isso. O que se lutou muito na gestão passada, e eu fiz muito parte disso. Primeiro, abrimos uma comissão de assuntos especiais relacionados ao plano diretor. Segundo, nos utilizamos dos funcionários que vivem o dia a dia do plano diretor dentro da prefeitura e que conhecem quais são as demandas maiores do município. Isso foi tudo juntado. Então o plano diretor, ele vem contemplando muitas coisas que foram estudadas. Num ponto, acho que nós temos que convergir, né? Esse plano diretor precisa realmente ter as alterações devidas. Travou muito o desenvolvimento da cidade. Hoje nós temos Castelo Branco, Raposo Tavares, daqui a pouco duplicada, um rodoanel que te leva para a área portuária, que é Santos, até a zona aeroportuária, que é Guarulhos. A cidade já tem o estatuto das cidades, que desde aquela época deveria ter sido inserido no plano diretor. Então, muita coisa, isso aí acho que a gente converge, tem que ser mudada diante do plano diretor. E por que está dando tanta polêmica esse tema, plano diretor? Qual é o motivo de estar com tanta discussão? Acho que a gente fala de uma lei, né? Quando a gente fala dessa questão jurídica, né? Tem até aquele comparativo piramidal, né? Em que você coloca os pesos de cada lei. No município, a gente facilmente coloca a lei orgânica do município como a lei mais importante, para quem está em casa saber. Ela faz uma função muito equivalente à que a Constituição Federal tem para o Brasil inteiro. A lei orgânica ela tem essa função. E a segunda lei mais importante é o plano diretor. A terceira são as leis orçamentárias, que devem ser, pelo Estatuto das Cidades, baseadas em acordo com o que está posto no plano diretor. Então a gente fala de uma lei que foi debatida a última vez em 2006, ou seja, deveria ter sido debatido pelo Estatuto das Cidades em 2016. A gente está muito tempo atrasado, a gente está 10 anos atrasado quase para fazer a atualização dessa lei. Ela não foi atualizada. Muitos grupos, pessoas, segmentos da sociedade são-roquense têm as demandas que querem inserir no plano. E é o momento de discutir o futuro da cidade. Qual cidade que eu quero? Desenho, as diretrizes para a gente alcançar essa cidade, como o vereador Niltinho falou, ela tem que estar posta no plano diretor. Então é uma lei de atenção popular gigantesca. E, ao meu ver, o processo que a gente teve de discussão com a população, né, gestão democrática, com o que está posto aí, o termo que eles usaram, direito à cidade para todos, gestão democrática e participativa, foi falho. O plano diretor, na discussão que teve no Poder Executivo Municipal, isso não conseguiu acontecer. Nós tivemos 2 audiências públicas no centro da cidade, numa cidade que tem distritos que não dialogam com o centro. 3 distritos. O distrito de São João Novo dialoga muito mais com o centro de Itapevi, por exemplo, do que o centro de São Roque. O distrito do Carmo, Canguera, dialoga muito mais em alguns momentos com Vargem Grande Paulista do que o nosso. Então, faltou trazer, como coloca o Estatuto da Cidade, as resoluções que baseiam essa discussão, essas discussões para os distritos. Isso não aconteceu, ficou centralizado. 3 audiências públicas no centro, no mesmo local, com as mesmas pessoas, que têm as mesmas demandas e de pouca participação. A participação que teve ainda não foi suprida, porque as pessoas que foram não se sentiram contempladas com as mudanças. Eu acho que é fundamental que a Câmara corrija esse problema. Por isso que eu apresentei, junto com outros vereadores, um projeto
que é o 25L, que visa esse objetivo, estabelecer um protocolo de discussão do plano diretor na Câmara que privilegie esse debate nos distritos, para a gente descentralizar o acesso a essa discussão do plano diretor. Esse é o meu posicionamento sobre essa parte polêmica. Deu polêmica por causa disso. Daria de qualquer jeito, mas é o que a Prefeitura fez agora com o plano diretor e fez também com outros projetos, querer se livrar da polêmica o mais rápido possível e jogar para a Câmara Municipal. Sobrecarrega os vereadores, tanto os independentes, como a oposição, como principalmente os vereadores da base. Então eu acho que até um momento que a Câmara tem que tratar isso como uma unanimidade. Precisamos corrigir esse problema para isso aqui não ficar nas nossas costas. Está faltando informação, então. Está faltando informação e ouvir a população. O plano diretor Diálogo. não tem que ser feito no gabinete do prefeito, tem que ser feito na rua com o povo. Né? Então é isso. Então, André, na verdade, existe a nossa preocupação, que isso é muito importante, que não podemos politizar o debate. Infelizmente, eu vejo o que eu estou vendo hoje, vem acontecendo muito isso. Isso é questão pessoal minha, pela minha visão de quem está lá e de os quais eu os conheço. Porque tem duas questões aí que eu vejo como polêmica, que é a questão de poucas informações e a questão da diminuição da área rural. Quando eu lembro, estava até lembrando aqui com o Niltinho, em 2013 ou foi 2004, porque esse plano atual ele é de 2000, se não me estou enganado, 2005, 2006, já tem 17 anos que estamos com esse mesmo plano. Houve poucas revisões quando houve interesse próprio. E nós sabemos disso, mas não é a questão, que eu não vim aqui para isso. A gente quer tentar deixar mais claro. Porque eu lembro que naquela época, eu participei até de uma audiência e uma final. Que geralmente você tem a primeira audiência e depois você tem uma final, que é o fechamento. O qual, naquele momento, lá atrás de 2006, 2003 ou 2004, onde tinha muitas sugestões, infelizmente não foi absolvido em nada. E hoje, por mais que algumas pessoas falem que não houve divergência, eu estou vendo muitas conversas aí que não condizem com a realidade e a verdade. Porque foram feitas aí 3 audiências públicas, vai ter uma agora na Câmara, futuramente, e foram repassados em torno de 270 sugestões, o qual se criou 44 temas, que desses 44 temas estão incluídos hoje na peça. Então, muitas vezes existe muitas discussões que não condizem o que eu penso, porque a cada dia a gente está indo buscar as informações, lógico, que ninguém é dono da verdade, até muitas vezes existe um envolvimento tanto de uma empresa que foi contratada, se não me engano é a Olivier Arquitetura, para poder ajudar dentro da complementação desse plano. E, queira ou não, foram 270 sugestões que criou esses 44 temas. Por quê? Porque muitos vão acoplando um ao outro, porque já era a mesma pergunta, como é que estão mas esses... chegou nesses 44 temas que hoje estão acoplados dentro do plano diretor. Ele foi absorvido, foi absorvido. Dentro do... Isso, e eu procuro acreditar, como eles estiveram lá na Câmara, que para mim são pessoas técnicas, tanto o grupo do núcleo, né, são pessoas técnicas, que eu vi que houve até um convencimento de pessoas que poderia estar contra o plano e saiu convencido, não vou dizer totalmente, mas em partes. Então é isso que, em relação também a essa questão rural, que a gente precisa discutir e debater mais, porque nem sempre você vai acabar com a agricultura de A, B ou C. E na verdade não é isso, porque para você haver um crescimento, você tem que puxar de algum lado. E são áreas não produtivas que poderá vir a haver um aumento ou não dessa parte urbana, que muitas vezes não vai prejudicar quem está lá por ser optativo. E que área não produtiva hoje existe em São Roque? Olha, foi passado um mapa para nós, por sinal teve até uma área que foi retirada, se não me engano, foi lá não sei se foi São João Novo, não lembro agora, mas eles têm 3 pontos, que seria o rural, que na verdade
falava em redução de 70%, 75%. Na verdade, eles estão reduzindo só 16%. Mas teve uma alteração, tá? Isso. Esses dados que você citou, ele foi posto na Folha de São Paulo, matéria que foi vinculada, e depois da matéria da Folha de São Paulo, a prefeitura aumentou a área rural que tinha apresentado anteriormente. Não, está diminuindo, 16%. Isso. É como eles relataram. Mas é que houve uma diferença nas minutas apresentadas. A da primeira e da segunda audiência que revela esse 70% que foi posto. A prefeitura recuou. Na Folha de São Paulo. A prefeitura recuou e devolveu um pouco da área rural. Ela recuou, estava, né, a maior, e houve um entendimento ali que poderia recuar. Poderia, sem alterar muito o plano. Justamente. Bom, uma questão que eu de cara já divergi foi a seguinte, né? Nós temos duas formas de apresentar o projeto que vem do Executivo para nós do Legislativo. A primeira delas é colocar o projeto normalmente e a segunda é pedir o regime de urgência. O regime de urgência, você tem 45 dias para apreciar o projeto e votar o projeto. Essa atual gestão, desde o primeiro projeto até este do plano diretor, todos eles vieram com regime de urgência. O que era para ser exceção virou regra. E eu acho que se eles tivessem que ponderar um pouquinho, vamos mandar tudo de urgência, pelo menos alguns que tratam de questões um pouco mais polêmicas, que tragam muita discussão, teriam que ter dado um tempo maior. E isso é fácil de se observar. Foi dito aqui pelo Toninho, de 2006 até hoje, já tentaram muitas coisas dentro do plano diretor. O governo passado teve 4 anos para fazer, correu atrás, fez uma parte, fez o ambiental. Esse aqui teve 2 anos e pouco para mandar para a Câmara, e agora nos dão 45 dias. Isso já me torna favorável a questão do Paulinho em relação ao SPL. Por quê? Porque o que mais eu acho que traz preocupação não é nem se vai acontecer isso ou aquilo, mas é não tratar o projeto com transparência. Transparência, para mim, tem que ter e tem que ser pronta. Daí, eu vou votar contra, eu vou votar a favor, eu vou ser assim. Também acho que tem que ser apolítico. Nós estamos pensando no futuro da cidade, e que é promissor. Não importa se é PMDB, se é Podemos, se é PP, se é Rede, não importa. Isso aí tem que ser claro para a população. Uma outra questão que eu acho interessante de nós citarmos, né, Paulinho, é que é um projeto que já veio por várias mãos, tanto por mãos do Executivo quanto do Legislativo. Por quê? Porque abriu-se diálogo entre nós. Os dois poderes dialogaram muito sobre isso, mas a sociedade ainda não. Então, quando você traz isso para a sociedade, o impacto é grande. Por quê? Porque ninguém sabia direito o que viria. Bom, o atual prefeito, no primeiro dia de mandato, falou que até abril daquele ano já mandaria o plano. O prefeito anterior também, por 4 anos, agora vai chegar o plano diretor, agora vai chegar. E de repente chega e nós temos que... nós temos pouco tempo, nós temos que resolver tudo de uma vez. Claro que nós vamos ter o discernimento de dizer, a gente conhecia muito antes, então nós temos muito mais facilidade em digerir o que está vindo do que quem está começando agora. Agora, essas pessoas que estão vindo para assistir agora o plano diretor, nós vamos ter a incumbência de mostrar para eles que a Câmara Municipal está apta para votar. E isso precisa de transparência, muita transparência. Muito perfeito. Bem. O que difere, quais são os pontos que diferem mais o atual com esse que está sendo o projeto apresentado? Quais são as principais mudanças propostas? Então, dentro desse assunto aí, veja só a importância de que ponto se chega. Nós estamos falando de um plano de 2006, onde lá está escrito que a cada 4 anos teria que haver uma revisão, e não aconteceu. Não aconteceu. Passaram 2 mandatos, 2 gestões, e não mexeram. Em 2018, na época o prefeito Cláudio Góes tentou fazer, até participamos daquela audiência lá, mas não houve um avanço. Houve muita discussão, que talvez foi até uma situação pior ainda do que a anterior, porque foi a única audiência que eu fui. Nem sei se houve outras audiências, e lá eu estava presente,
onde até houve questionamento de pessoas envolvidas dentro do CREA, dentro tinha, lógico, os empresários, né? E onde até crucificaram a engenheira, que ela não conhecia o município, que era lá, se eu não me engano, de Brumado, né, do Sul. E, na verdade, eu vejo que essa pressa, muitas vezes, do governo, ela é construtiva porque está havendo uma mudança agora no plano, que até um cidadão me ligou, como é que pode? De 4 anos quer jogar para 10 anos. E quando você vai buscar, você vê que a informação é totalmente equivocada, porque quando você fala até 10 anos... Não significa que tem que ser os 10 anos. Né? Que ela pode ser alterada daqui a 1 ano, 2 anos, e ela vai ser alterada porque começa a buscar itens que vai automaticamente alterando, porque hoje, na verdade, André, o plano diretor atual, ela não regula o município, ao contrário, ela está fazendo o município crescer desordenadamente, porque as pessoas não respeitam. Tem muitos loteamentos aí que saindo, se você for nessa zona... Mas aí a pessoa não respeita. Qual pessoa? Quem constrói ou quem vende? Os construtores, os próprios... Começam a criar a situação de tanto loteamento como também construção, que não são registradas, não procura a prefeitura, isso automaticamente, essa desordem vai acontecendo. Que com esse plano se busca até frear. A fiscalização, mas com plano ou não, teria que ter a fiscalização. Sim. Mas hoje existe uma preocupação que foi colocado lá, vocês escutaram lá na quinta-feira, né, onde houve o núcleo, levou as informações até nós, que existe uma possibilidade, estou contratando uma empresa, se eu não me engano, é a Agro... Núcleo o quê? Na reunião do núcleo, que eu não lembro, assim, quando sou tão jovem como o Paulinho, a gente tem que não, anotar. Mas não entendi o núcleo... Não, existe uma forma de fiscalização que não vai ser o fiscal ir até a terra. É tipo de um geolocalização. Uma geolocalização, onde você vai ter que, através de drone, você vai criar um mapeamento a partir de então, para você estar até acompanhando, porque a gente sabe que a fiscalização sempre foi precária e continua sendo, tanto no passado como o número de funcionários ainda está muito reduzido e tem muitas discussões. Então é isso que eu volto a insistir, que a gente tem que analisar, porque, como o Nilton falou, não é questão de defender, mas eu vejo que é um plano que muito melhor do que nós temos, certo, e do que o que vinha lá atrás, que é um copiado do outro. Eu vou te dar um exemplo, o Nilton vai lembrar disso. Foi aprovado aí na Câmara, acho que foi 19 ou 2017, não, 19, foi entre 18 e 19, a lei dos condomínios e loteamentos, e o número de lotes. E para você ter ideia, dentro da área da APA, previa loteamento de 360. Esse plano diretor já prevê de 500, quer dizer, um número maior. Você entendeu como? E está lá, está aprovado na gestão anterior, que isso é importante. Porque lá você tem um loteamento dentro dos 500 metros dentro da APA, que é diferente da questão da APP, que ela é mais difícil mexer. Então, a APA é dos mananciais, onde está previsto o loteamento de 500 metros, mas dentro de uma medida, um número de medidas obrigatórias que tem que seguir. São leis que extrapõem o plano do diretor, né? Primeiro, os básicos, você analisa bem. Saneamento básico, energia, água e asfalto. Fora as licenças ambientais. Então, eu particularmente, não é que eu defendo, a gente está procurando estudar e achar que ele é o melhor, é o melhor, não é tão desastroso como estão plantando aí fora. E dentro da Câmara Municipal, quais são os pontos que têm maior divergência entre os vereadores? Eu vejo que os pontos de maiores divergências, nesse momento, a discussão está sobre a participação popular no plano diretor, acho que essa é a grande crítica. E, claro, eu acho que dentro do prazo que se teve, né, um projeto muito extenso,
não se deu para analisar tudo ainda. Eu mesmo não consegui me debruçar sobre o projeto completamente. Mas acho que o tema da participação, a forma que foi construída o processo de audiências públicas do Poder Executivo é um ponto. E o outro ponto que a gente mais escuta, e consequentemente isso torna o debate dos vereadores, é a redução dos lotes, né, de 1.000 metros nessas áreas de APA para 500. E isso gera uma série de preocupações. E aí eu vou colocar sobre isso, Toninho Barba falou, é verdade, existem uma série de critérios para você construir, não é porque você compra um lote de 500 metros que você vai construir esses 500 metros. Não, tem a taxa de ocupação, que se eu não me engano... Código de obras. Tem todo um critério estabelecido no Código de Obras pelo fato de ser em áreas de APA. Só que eu construindo mais lotes, reduzindo essa metragem, consequentemente, essa medida vai trazer um maior adensamento urbano para essa área. Isso é natural. E a minha crítica, a minha preocupação nisso tudo é as formas de fiscalização desse adensamento. Se a gente vai ter um volume maior de pessoas construindo nesse local, se a gente vai ter mais construções que podem acontecer lá, a gente precisa aumentar as medidas de fiscalização. Tudo bem, isso não tem que estar disposto no plano diretor, mas é importante a prefeitura mostrar condições e estrutura para receber essa nova São Roque que eles estão propondo. Então precisa ter um número de fiscais. Que legal que vai ter essa geolocalização através de drone, o que quer que seja, que vai conseguir identificar áreas de desmatamento, construção irregular. Muito legal. Mas nós temos que ter o fiscal para ir até a casa, averiguar se é aquilo e aplicar a multa. E hoje nós não temos fiscais. Nós temos uma quantidade de 9 fiscais, se não me engano, né, Nilton? Acho que são 6. 6 fiscais que tem que se dividir para o município todo, tem que se dividir na questão de PTU, na questão de construção irregular, na questão ambiental, ou seja, a questão ambiental ela vai ficar sempre por último nessa lista toda. Não tem condições. Eu sei que houve uma época até que essa gestão deixou um fiscal à disposição do meio ambiente que já foi retirado do local. Então, essa é a grande preocupação. A gente está abrindo a cidade, abrindo uma porteira, assim, sem ter condições para receber essas pessoas, sem ter condições para receber esse desenvolvimento que está sendo trazido. Então, a gente precisa andar junto, um passo de cada vez. Assim. A gente tem duas coisas que foram citadas aqui que são, eu julgo, bastante importantes, né? Primeiro, eu comentei dos 45 dias. Nós temos até uma sorte, porque nós agora, provavelmente amanhã é votada a LDO, a Câmara entra no período de recesso. O recesso parlamentar, ele não conta prazo. Então, do dia 4 até a primeira terça-feira de julho, nós não estamos contando prazo. Então, isso foi um adendo, né? Você vai... Pelos meus cálculos, a data que vai ser a última para se votar vai ser 5, 6 de setembro, pelo meu cálculo. Então você vai ter um tempo maior para minimizar essas dúvidas e tudo mais e tal. Outra questão interessante é assim, né? Vocês citaram a questão da zona rural. O que se confunde muito? A questão rural com a questão ambiental. E não pode se confundir isso. São coisas muito diferentes. E esse plano diretor ambiental que nós aprovamos, digo nós porque eu fazia parte da gestão passada, ele realmente mitiga muitas ações que este vem propondo como diretriz e que vai ser mitigado ali. Então, puxa vida, ali vai avançar, vai ter isso. Não, o plano aqui não permite. A diretriz que está se traçando aqui é uma. Se aqui tiverem leis anteriores que vão mitigar ou que vão deixar de realizar essas diretrizes, essa lei vai valer. Isso dá uma segurança para a gente, né? Acaba. E você perguntou a divergência entre vereadores. Isso. Pouco eu vi. Por quê? Porque eu tenho sentido, pelo menos com todos que eu conversei por enquanto, um empenho em tentar, repito, trazer transparência para o negócio. Isso aí vai ser o principal, eu acho. Tem muita gente que chega e fala assim: puxa, lá o lugar que eu estou, vocês estão abrindo para isso, para aquilo, e eu vou começar a pagar IPTU em vez de INCRA. A minha resposta tem sido assim, espera um pouquinho. Quais são os direitos que o IPTU lhe dá? Sim. Iluminação, a estrada, Coleta tal. Espera um pouco.
Você tem me cobrado muito isso e você não paga o IPTU, como é que faz? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Você cobra exigências de que tem que ser feito benfeitorias, mas para quem paga IPTU. E você não quer pagar o IPTU, você quer continuar com o INCRA. E o inverso, Paulinho. Existem pessoas lá que têm terras demais, vou até citar o nome aqui. O seu Giuseppe Patané. Ele tem muita terra no Sorocamirim e ele fala, eu quero pagar IPTU. Porque eu quero ter esses benefícios. Por enquanto eu fico pagando o médico para o meu caseiro. Eu fico pagando para passar uma máquina na minha estrada. Eu fico pagando para ter um pedregulho na minha estrada. Se eu pagar o IPTU, eu não preciso pagar mais nada disso. Eu vou ter esse direito. Então, tem que se ponderar muito essas questões, agora, acredito eu. Nilton, só para dentro desse escopo que ele está falando, mas tem uma situação que eu vejo benéfico. Porque, como foi colocado, mesmo sendo lá, ele é optativo de ele pagar ou IPTU ou ITR. Mas, a partir do momento que ela virar uma área urbana, independente dele ter IPTU ou não, ele será beneficiado com o poder público, com as máquinas do poder público. Então, não haverá, no meu ponto de vista, esse questionamento, não vai porque você não paga o IPTU, você paga o ITR, então você não vai receber os benefícios. E ao contrário, que ele vai dar essa opção e automaticamente o governo está se fazendo presente. Foi isso que eu entendi. Porque muitas vezes, quando a gente fala que é um debate, André, que a gente não pode chegar aqui e falar, mas que nós estamos estudando ainda o projeto, como o Nilton falou, né? Volta em um recesso, volta em agosto, depois ainda poderemos até trabalhar com emendas e de achar que um ou outro, tudo isso vai acontecer. Mas eu acho que o mais importante é que essas questões de você entender o que é área rural, produtiva ou não, porque eu tenho plena certeza que nenhum produtor rural será prejudicado com essa mudança. Essa é a visão de todos? Eu tenho essa visão. Que a gente fala, né? Não posso nem falar pelos outros, né? Mas pelo que eu estou me inteirando, que eu sempre procuro o núcleo para poder entender que eu não sou, como se diz, né? Nem engenheiro, não sou urbanista. Mas a gente busca as pessoas que têm esse entendimento. Os demais vereadores têm essa consciência, têm essa visão? Olha, depois de quinta-feira, que foi um bate-papo legal lá, houve muito entendimento de pessoas. A gente espera que tenha, isso é importante, que tenha havido esse entendimento. Entendeu? Tem projetos que trazem tanta importância que quando você lança a ideia, olha, hoje vai ter uma reunião para tratar disso, você percebe que 70% da Câmara está presente. Isso é uma questão que você está perguntando, que eu sinto que as pessoas estão imbuídas em conhecer para poder dar o seu parecer, dar o seu voto, as comissões principalmente. Eu faço parte da comissão de mérito do plano diretor. Nós que vamos dar o parecer que vai instruir. Você que vai dar o parecer. Eu sou até o relator. Você é o relator. Porque a doutora Cláudia é a presidente, eu sou o relator, então, obviamente que você não é o dono da verdade, mas você instrui os vereadores. A comissão, ela tem quando dá o parecer, ela está instruindo os vereadores do que a comissão, em mérito, fala sobre o plano diretor. Então, é um trabalho bastante importante. E eu vejo que dentro da comissão todos estão imbuídos. A doutora Cláudia é a presidente, ela foi a primeira a dizer: quando o projeto chegar na Câmara, nós vamos fazer audiência pública. Isso é importante. Nós concordamos de cara. O espaço da Câmara, todos conhecem, é um espaço realmente aberto, onde eu não sei quem presidirá, pode ser a doutora Cláudia, como pode ser o presidente da Câmara ou algum membro da comissão. Mas eu sinto que a Câmara vai dar voz para que as pessoas possam se manifestar. Isso aí eu não tenho dúvida. Se não der, eu sou um dos que vou cobrar para que dê. Isso que o Nilton falou é importante, que, na verdade, a questão do parecer jurídico, ela é muito importante para nós em termos de visão e analogia, né, do problema. Como esse plano diretor ele passou e foi dado como favorável pelo departamento jurídico. Ele vai para a discussão com um projeto, né, com uma proposta favorável. Na verdade, o parecer que o Barba está falando, Toninho Barba está falando, é o seguinte, né? Nós temos várias comissões.
uma das comissões, que é a de Constituição, Justiça e Redação, ela dá o parecer da constitucionalidade da lei. E o jurídico também, ainda não foi dado. Mas o jurídico. Mas o jurídico, sim, como ele falou. O jurídico, né? Então agora passo em várias comissões. Eu acredito que, pelas últimas vezes que o plano diretor veio para a Câmara, foram 3 ou 4 comissões que deram parecer. Eu quis dizer que a nossa é de mérito, porque a nossa é de parcelamento, uso e ocupação do solo. Então mexe com todos. O Paulinho está numa questão mais ambiental, que também é de mérito. Depois tem a de Constituição, Justiça e Redação, que fala da constitucionalidade do projeto. Então eu acredito que são essas 3, se não for mais. Eu fico muito tranquilo com a relatoria aí do Niltinho nesse assunto tão importante. Fico feliz que ele está na comissão, na função de secretário. A doutora Cláudia vem dando alguns acenos importantes, fazendo uma condução importante desde que o plano diretor chegou na casa, então que também me tranquiliza em relação à conduta da comissão. Acho que tem outros membros, acho que o Toninho Barba é membro também, né? Eu estou junto contigo, lá no meio ambiente, né? A gente vai fazer um bom trabalho. O Arruda faz parte. O Arruda, nós temos também... São 5 membros a comissão. De qualquer forma, eu entendo que a Câmara pode fazer um bom trabalho. Sobre posicionamento, eu ainda não tenho meu voto decidido, por exemplo. O meu voto ele vai se decidir em razão da condução, da discussão do plano diretor, de aprovação de emendas, do diálogo que vai se gerar nesse sentido para a gente contemplar a questão ambiental. O primeiro passo vai ser dado hoje, né? Transmitido na terça-feira. Então, o primeiro passo vai ser dado hoje, na sessão de terça-feira, que vai votar o projeto de resolução que eu fiz sobre o protocolo de participação popular. Aprovando esse projeto, tendo um bom diálogo sobre as emendas, alterações do plano, sobretudo em proteção ambiental, tem tudo para se votar favorável a esse projeto. Agora, da forma que existe hoje não, mas o Legislativo precisa ter a parte dele, fazer a contribuição. Sobre a questão de atrapalhar ou não o produtor rural, eu acho que nesse assunto é importante a gente ouvir o conselho. A gente tem um conselho atuante do desenvolvimento rural sustentável no município, que vem se posicionando muito em relação ao plano diretor e que precisa ser escutado também por nós vereadores. A gente pode fazer via comissão, Toninho, essa ponte para ouvi-los, porque eles têm as demandas do produtor rural que estão sendo colocadas através desse plano diretor. Sim. Isso até onde eu tinha ouvido deles, da versão anterior, da matéria da Folha, que eles foram, né, os principais transmissores. Depois dessas alterações, acho que vale a pena conversar de novo com eles, trazer eles para conversar e ver como que nós podemos ajudar. Mas é isso. Só para completar, a comissão ela é formada por 5 vereadores. Né? Então, essa de mérito é a Cláudia, que é a presidente, o Diego, o Marquinho Arruda, o Tiago Nunes e eu, que sou o secretário. Certo. Na verdade, nós estamos dentro de uns questionamentos quando fala em plano diretor, não é só São Roque, né? É uma questão polêmica. Sim. E todos os locais que é discutido recentemente foi em São Paulo. Está sendo. E outra coisa, além disso, ainda terá a questão da mobilidade urbana, de muitas situações. E gera polêmica. Sim. Sempre há um agrado ou desagrado a alguém, isso vai acontecer. Eu acho que o importante é os análises para errar menos. E por que você acha que até hoje o produtor rural ainda não teve essa voz aí para poder dar a opinião dele ali? O Conselho do Desenvolvimento Rural, que representa os produtores rurais do município, os conselhos municipais eles têm essa função, né, de ser uma ponte entre a sociedade civil e o Poder Executivo. Ele não foi parte integrada no processo. Lamentavelmente, ele não conseguiu ter espaço de discussão dessa minuta, e agora projeto de lei complementar 2 e 3 do plano diretor, que reduz tanto a área rural. Primeiro momento, uma redução maior, e hoje uma redução que a Prefeitura aponta 16%. Nada disso o Conselho fez parte dessa oitiva. A gente nem sequer tem um cadastro de produtores rurais do município para conseguir mapear quais áreas rurais a gente pode eliminar e quais não podem. Foi uma divisão, e até que se apresente o estudo que a Prefeitura fez, né, para fazer essas reduções, eu posso dizer isso, de que foi uma redução feita a olho. Olha, acho que aqui dá para retirar, acho que aqui não dá. De fato, nós temos muita área rural no município, e algumas áreas rurais que de fato não são áreas rurais, são áreas urbanas já, ou em urbanização,
ou áreas que servem a qualquer outro tipo de interesse econômico. Mas existem áreas que não. Então, faltou ter um processo mais democratizado, embasado num estudo que até agora não foi disponibilizado, e que tem a participação do Conselho de Desenvolvimento Rural, que serve para ser consultado das políticas rurais que o município pretende realizar. Hoje, qual é a Tratei vocação? isso a semana passada, né? Acho que em tribuna, né? Nós estamos vendo algumas câmaras municipais que estão votando contrário até às leis orçamentárias, o que engessa daí, né? Você está votando a lei de diretrizes, no final do ano a LOA, né? Que é o orçamento, e tem gente que está votando contra. Por quê? Porque não tem tido a participação de conselhos. Principalmente em reuniões de educação, de saúde, temas que são bastante... que podem muito contribuir com a vinda dessas leis. E isso tem realmente prejudicado algumas cidades nesse sentido. Portanto, é importantíssima a questão dos conselhos. Qual é a vocação hoje do município de São Roque? É uma vocação turística? É uma vocação de produção agrícola? Está crescendo a parte industrial? Qual é a vocação e esse plano diretor vai levar para onde? Perfeito. Quer falar, Toninho? Não, tudo bem. Inverter a roda? Na verdade, a vocação de São Roque termina sendo o carro-chefe, o turismo, né? O turismo. Mas hoje nós sabemos que ela também, independente de ser turística ou não, ela impede a vinda de indústrias. Como hoje o que acabou de ser até inaugurado, aí, não sei se chegou a acompanhar, ali no 57, isso. Que existem corredores. Eu lembro que no plano passado tinha uma colocação como área zona rural em São Roque, lá no quilômetro 57, que vai lá para Dona Catarina, que naquela época, quer dizer, como é que colocam uma zona rural onde tinha até uma empresa de São Roque, mas não tinha trabalhador de São Roque, que não tinha uma logística de ônibus para levar até lá. Então hoje, como você está criando muito aí a questão da logística, dos CDs, como a Ford, que inaugurou agora recentemente, e ali que houve uma alteração também, talvez o Nilton tenha até mais conhecimento do que eu no acesso a Castelo, onde gerou lá o Fortaleza, que ali automaticamente divide o nosso município, então ela sabe o Guano São Roque. Vai ser um corredor de acesso, né? E amplia muito o que pode ser feito. Você entendeu? Então, mas hoje eu vejo como o carro-chefe é o turismo. Mas, na verdade, ela não impede também, porque hoje a gente sabe que todas as indústrias, né? A CETESB, as agências reguladoras não deixam mais empresa nenhuma poluidora. Sim. Não existe isso, os filtros, né? E eu penso ao contrário, que São Roque deveria ter mais indústrias dentro desse projeto de geração de rendas, e finanças também para o nosso município. Isso é importante. Você, Paulo, me disse que a comunidade não teve uma participação ainda considerável, né? Nas audiências públicas que ocorreram, foram 3, pelo que você me falou, ainda não teve uma participação concreta. A Câmara vai fazer a sua audiência. Como é que vai ter essa participação? Vocês vão garantir que moradores de São João Novo, de Mailasque, de Canguera venham? Ou simplesmente vai ter um convite, um anúncio de audiência pública e, de novo, esse pessoal pode ficar de fora? Olha, eu espero que sim. Nós temos 2 perspectivas aí, né? A gente tem a perspectiva de que hoje, terça-feira, o projeto de resolução número 25, que é assinado por vários vereadores, vai ser aprovado. E aí a gente vai ter a garantia de que nós vamos fazer uma reunião de abertura, uma audiência pública de abertura na Câmara, uma em cada distrito de São Roque e uma de finalização na Câmara, para juntar as propostas levantadas em cada uma dessas audiências e embasar o debate dos vereadores que podem apresentar isso enquanto emenda. E nós temos a perspectiva de que isso seja rejeitado. Se for rejeitado, já é um indicativo ruim, indicativo de que o trabalho, a condição da Câmara, o posicionamento dos vereadores se põe contrário a essas audiências públicas dentro de cada distrito. Mas, ainda assim, dentro do trabalho de cada comissão, seja de uso e ocupação de solo, seja a comissão de meio ambiente que eu presido,
nós podemos tentar minimamente garantir a participação dessas pessoas. Então, são várias perspectivas, a luta ela continua independente do resultado da votação, mas, sobretudo, imagino que ainda de uma forma limitada, né? A gente não consegue ter a liberdade sem uma resolução aprovada da Comissão de Uso e Ocupação do Solo, por exemplo, decidir que quer levar essa audiência para o Distrito de São João Novo, por exemplo, não tem nada estabelecido assim em resolução. Então, tem que fica ser levado mais a difícil. plenário, né? Não tem como. Exato. Uma outra questão, né, Paulinho tocou num assunto bastante importante. Nós, uma vez, eu vou dar como exemplo isso aí, eu era presidente da Câmara e nós íamos votar a Lua, né? A Lua define praticamente tudo e já minuciado do que vai acontecer no próximo ano. Portanto, é um projeto de extremo interesse da população. E o prefeito colocou, na época não lembro quem era o prefeito, colocou para as 15 horas na Brasital. A rede social lotou. Como é que pode 15 horas? Não tem, está todo mundo trabalhando, Eu falei, puxa vida, eu preciso fazer com que a Câmara não tome essa mesma bronca que tomou o Executivo. Vou mudar para as 19 horas. E mudei para as 19 horas e dei publicidade de toda forma. Foram 3 pessoas. Os mesmos que criticaram, nenhum apareceu. Então, uma coisa que é assim, que precisaria mudar um pouco o pensamento da população em relação à Câmara, acredito eu, é assim. Hoje vamos votar um projeto que beneficia ou que traz problemas para os profissionais de educação. Lota de professor, de diretor, de merendeira, de tudo. Hoje vamos votar um projeto que fala dos taxistas. Lota de taxista. Então, as pessoas deveriam deixar um pouco de pensar só no seu próprio umbigo e participar de tudo aquilo que aparece na Câmara. Certo. Principalmente de um projeto como esse. Isso aí tem que ser assim, vai mexer com a cidade toda. Nós temos que estar lá, nós temos que conversar com os vereadores que nós elegemos. Nós temos que estar presente, entendeu? Mas é difícil. André, depois que passa, né? Aí já... Não, e é difícil, André. E as críticas não vêm no olho a olho. Acabam vindo depois por rede social, coisas que depois já não adianta chorar o leite derramado, né, Paulinho? Eu tenho uma tese que, na verdade, as coisas, principalmente para um diretor, mas mesmo aprovado, isso não é automaticamente executado. Isso é verdade. Você tem ideia, esse plano diretor que nós estamos aí, até onde eu citou, em 2006, né? Onde ali no corredor da Marginal, hoje, dentro do atual, é permitido o prédio, 10 metros, mas na verdade são 30 metros. Desculpa, que na verdade, se você contar, são 10 andares, a média de 3 metros cada um, então dá 30. E hoje, e até hoje, nunca, pode olhar, dentro daquela Marginal Antonino Dias Bastos, não existe nenhum empreendimento dentro do que já está no plano atual e foi aprovado em 2006. Certo. Só que hoje, o que acontece? Existe uma revisão que você pode, dentro desse corredor, alterar para 45 metros. 45 metros que estaria dentro até dos procedimentos, principalmente da aeronáutica, tudo de radar, de queira ou não, de não impedir que venha a acontecer alguma coisa dentro do zoneamento do espaço aéreo. Mas o que mais importante a gente vê disso, o André, é que São Roque, se a gente analisar bem, e você conhece muito bem que, queira ou não, é parte da nossa sociedade são-roquense, o déficit habitacional é muito grande. E isso nós estamos falando de nível médio alto. Quando chega no nível social, meu amigo, é pior ainda. Então, na verdade, isso que eu fico mais abismado, viu, Paulinho? Que dentro desse plano diretor não estão analisando esse quadro. Essa era uma pergunta que eu tenho aqui. Então, desculpa, senhor. Não, mas é importante até a gente aproveitar e falar aqui. Como é que a nova versão do plano, né?
Sim. tem abordado a questão da habitação e o acesso à moradia para diferentes camadas da população. Já que eu tô porque, na verdade, eu sempre fiz uma crítica dessa dificuldade que tem em São Roque. Eu estou falando aqui por ter 40 anos morando aqui no município, e hoje eu sou mais, de repente, são roquense do que nordestino, do que baiano. Né? Com certeza. Mas, na verdade, a gente analisa que eu vou buscando a história, o Niltinho talvez entenda mais e conheça mais do que eu, que foi a Varaguera, Primavera, o Parque Primavera, onde eu moro, lá no Gabriel Pisa, que foi, se eu não me engano, do Sanches. Foi. Não sei quem foi, não lembro agora, lá do Varaguera, o BNH, e depois disso, aí veio quase 8 anos para construir 152 moradias no Parque, no Lago dos Patos. Que você, analisando bem, eu só não vou denigrir, porque é muito importante para quem está lá, porque ele precisa. Mas aquilo lá com poucas condições de receber a vida humana, porque lá até hoje esgoto céu aberto, está sempre cobrando. Então, na verdade, não existe. Esses dias até eu lembro que eu recebi aí uma proposta da Minha Casa Minha Vida. Eu falei, vou encaminhar o prefeito de repente, mas não existe um projeto, porque nós estamos falando aí em loteamento de 500 metros, sabe que isso aí é uma classe já. Mas existe também, que depois a gente até debater, essa questão dos 160 metros, dos 360, que é importante as pessoas entenderem, né, Nilton? Onde é? Porque tem a área da APA, que tem um interesse social específico, mas eu vejo muito deficiente essa questão de moradia em São Roque, que a gente precisa analisar também futuramente. Sim, e a cidade está preparada, vai estar preparada para receber aí um número maior de habitantes, porque você oferecendo áreas, com certeza virão novos moradores. Mas a cidade tem estrutura para isso? Olha só, nós estamos falando aqui, quando eu cheguei a 40 anos, se eu não me engano, tinha em torno de 60 mil habitantes. Hoje, por mais que o censo esteja dando errado, eu acredito que São Roque hoje já está beirando os 100 mil habitantes. Com certeza. Uns eu 90, acredito. E hoje, infelizmente, até porque o nosso município, os relevos não permite, os relevos são protegidos e não permite as edificações. E tem áreas que precisa ser analisada porque isso é iminente. Você mesmo conhece aqui, eu lembro quando eu cheguei aqui em 83, a dificuldade de você conseguir um imóvel aqui era imensa. E tudo caro. E, na verdade, nunca teve um projeto, eu nunca vi até hoje um projeto realmente para essa categoria de classe social, tipo Minha Casa Minha Vida, não existe. Mas é preciso fazer, porque o que é que precisa para o crescimento? Aí vamos voltar na questão da água. Exatamente, da mobilidade. tem que ter estrutura, tem que ter a... Sim. Eu não sei se depois deixar o pessoal falar, depois eu posso comentar a questão da água, porque claro, isso aí, eu falo bastante. Isso é uma pauta sua, Toninho, que você está indo muito bem, inclusive. A gente tem que reconhecer a questão da água. Mas assim, dentro ainda desse assunto, a proposição do plano realmente vem nesse sentido e já atendeu ao interesse social. Mas é importante dizer, a primeira versão que foi apresentada pelo Poder Executivo do plano diretor excluía áreas de interesse social sem qualquer explicação ou estudo técnico. Então que a gente questionou isso em requerimento. E não veio qualquer resposta concreta sobre essas reduções. A primeira versão do plano diretor, eu estou aqui com ela, dessa minuta, ela englobava áreas do Alpes do Guaçu, Vila Nova, São Roque, Gabriel Pisa e São João Novo, mas tirava áreas, por exemplo, que estão previstas no plano atual como interesse social, como, por exemplo, Vila Lindo Caetê, Pavão, Morro do Piolho, que o Barbo conhece muito bem, inclusive, atua por lá. É uma área que merece interesse social, acho que o senhor Vossa Excelência vai concordar comigo, né, Barbo? E Goianã, Vila do Carmo, São João Novo, que mantém, e Mailasque. Então, essas alterações elas foram muito prejudiciais a princípio e foi uma das alterações que nós conquistamos com o diálogo com o Poder Executivo entre um período e outro. Agora, além dessas áreas que eles adicionavam, né, como a Vila Nova, Alpes do Guaçu e o Gabriel Pisa, que não estava citado, eles adicionam essas anteriores. O problema é que você precisa, a partir daí, desenvolver uma política orçamentária que concretize esse interesse social. E ano a ano, essas políticas elas vêm sendo zeradas. Assim, se pegar as linhas orçamentárias, não só no governo
atual, mas nos governos anteriores nós temos orçamento de habitação zerado. Agora eles pararam de colocar, se eu não me engano, habitação, que é para colocar zerado, mas o PPA está zerado. Então é muito complicado. Se o PPA está zerado, a gente não tem perspectiva nenhuma de construção de habitação popular para esses 4 anos. E houve um comprometimento da gestão, você vai lembrar isso, né? Disso, Toninho, de fazer habitação popular. Ora no bairro do Carmo, ora em outras regiões, sempre muda muito, mas existe esse comprometimento. Ô, Paulinho, deixa eu te falar uma coisa. Você falou só para concluir o que ele falou, você falou 2 áreas aí que hoje ela está no interesse social, principalmente a Vila Lino e o Morro do Piolho. Sim. Porque tinha até uma proposta de retirar, mas ela foi discutida e foi votada, porque a Vila Lino, principalmente, ela hoje ela foi feita a regulação fundiária, e hoje, dentro do REURB, e hoje ela está regularizada. Tem muitas pendências lá da parte de Sabesp, que ainda não está legal, mas ela consta, se você analisar naquele mapa, não sei, a carta número 9, você pode olhar que além das 6 fases, Vila Nova, Alpes do Iguaçu, do interesse social, elas já estão complementadas lá. Foi acrescentado depois dessa discussão, dessas críticas e de vários documentos que muitas pessoas mandaram, inclusive o mandato. Mas na primeira minuta que foi apresentado, nas audiências públicas não constavam essas áreas, elas tinham sido retiradas. E é importante essas áreas de interesse social, porque é justamente onde o Executivo vai focar essas políticas de habitação, essas políticas de transferência de renda. Mas o vereador Nilton ia falar aí. Não, então, eu entendi a pergunta do André, e vocês focaram mais na questão social. Mas eu acho que faz parte da sua pergunta a seguinte, né? Nós temos muitos terrenos em São Roque que são muito valorizados, no centro da cidade, terrenos de 2.000 metros, e que o proprietário não consegue vender e não consegue investir no terreno. Por quê? Hoje, se você for calcular o valor de investimento no terreno, ele tem que ser entre 8% e 15% do valor final. Senão você não investe. Exemplo. Você pega uma área de 1.500 metros que tem ali na 3 de Maio. Certo. Aqui dá para personalizar. Onde morava Talico, em frente ao Saca-Rolha. 1.500 metros. O proprietário lá pede em torno de R$ 1.500 o metro, o que dá 3 milhões de reais. O que pode construir ali? 2 torres de térreo mais 2. Quantos apartamentos nós estamos falando? Estamos falando de 16 apartamentos. Por quanto você tem que vender cada apartamento para justificar o investimento dos 3 milhões que você deu inicial? Você tem que vender por absurdo, ninguém compra um apartamento. Então nós temos que chegar num denominador comum. Essa área tem que valer 3 milhões? Tem. Mas quem investir aqui tem que ter uma ocupação para que se chegue pelo menos a ter algum lucro. Ninguém investe sem ter lucro. Segundo ponto, que também eu julgo importante. Alguns espaços que não são nem tão assim classe média, né, classe alta, nem classe social. 3 loteamentos que foram construídos em Waialask. Porta do Sol, Bosque do Sol e não sei o que do Sol. São os 3 do Sol. Vinhas do Sol. Vinhas do Sol. Você parece que vai vir uma migração. Puxa vida, estão construindo em São Roque, tá barato, vamos para lá. Se você fizer uma consulta lá, mudou pouco os moradores que ali investiram e construíram sua casa. Sabe quem era? A maioria eram as pessoas que alugavam ali e que saíram do aluguel porque tiveram oportunidade. Então a questão social, e isso Paulinho falou bem, a lei de diretrizes, o PPA e a LOA, eu desde que me conheço como vereador, no espaço de habitação vem zerado. Por quê? Porque a gente tem que ser contemplado por programas do governo estadual e federal. O que você tem que deixar separado para habitação? E isso tem que ter, não pode ser zero. Por quê? Todos os programas que vêm do Estado e da Federação nos pedem uma contrapartida. Certo. Então, se você tem isso programado, olha, o Estado vai vir e vai construir 100 casas. A contrapartida do município qual é? Nós vamos ter que dar a terra, nós vamos ter que dar iluminação pública, asfalto, guia e tal.
Para isso aí precisa ter dinheiro para investir. Você tira de qual dotação? Você pode tirar da própria dotação de habitação. Por quê? Porque se conjuga com o que está vindo. Isso aí é importante. Agora, tem problema desfazerado? Tem. Por quê? Porque quando vem o programa, você fala, da onde eu vou tirar? Eu vou tirar da educação, vou tirar da saúde, vou tirar do esporte, vou tirar da onde? E aí é uma guerra dentro do legislativo, porque nós que aprovamos isso. O programa é bem-vindo? É bem-vindo. Ah, mas está prejudicando porque o vereador tal cuida mais da área de esporte, o outro cuida mais da educação, o outro... Por que está tirando da dotação daqui? E isso cria realmente algo que não é benéfico para a relação que existe entre essas questões. Olha, recentemente, eu não lembro quando foi que passou na Câmara, que tem um projeto do Estado, Nilton, que é Nossa Casa, se eu não estou enganado, que a contrapartida da Prefeitura é o terreno. Eles vão construir, vai ter um valor mínimo, mas em contrapartida, alguns imóveis dessa construção vêm para a Prefeitura ser sorteada aí para a população. Entendeu? É um programa do CDHU. Eles estão, já passou lá até na Câmara, se não estou enganado. Mas na verdade, assim, quando a gente está falando de social, tem esse questionamento que eu penso, a maneira de eu pensar é quando que agregue mais as pessoas. Vamos dar um exemplo aí que teve já no passado, pessoas querendo fazer loteamento, mas ele teria que fazer um investimento que ele chegou em um ponto de analisar que o investimento era tão alto que ele desistiu. Sim. Desistiu. Por quê? E eu penso que o lado benéfico, no meu ponto de vista, é que, mesmo tendo um empreendimento e esse empreendedor consiga trazer esse benefício, quem estiver na distância entre esse condomínio e de onde vier o benefício, a água que seja ou a energia, quem está ali dentro desse perímetro será beneficiado também. Que hoje nós sabemos que São Roque, em termos de saneamento básico, não atinge 50%. E quando a gente analisa também aquele corredor lá do Roteiro do Vinho, que eu moro ali perto, que eu acredito que ali deve existir em torno de 800 fossas sépticas. Não existe um saneamento básico naquela hora, de uma área que recebe mais de 20 mil visitantes final de semana. E o plano diretor está vendo isso? Justamente, quer dizer, apesar que o saneamento ela não entra, mas ela está dentro daquele que nós estamos começando a analisar, que é o contrato que foi aprovado em 2012 da Sabesp. Que também lá exige, né, Nilton? A cada 4 anos... Deve aumentar em 50% a questão da água para São Roque. Em 50%. E outra coisa ali, Mas em quanto tempo? Ali, eu acho que rapidamente, porque já tem projeto, já tem tudo, né? Então, é o tipo da coisa que muitas vezes acontece ali, e lá no final do roteiro, muitos empreendimentos estão saindo. Sim. E não estão sendo analisada a questão também a questão ambiental também. Quer dizer, está aumentando cada dia mais. Quem conhece ali aquele Roteiro do Vinho, pelo amor de Deus, o que tem de empreendimento hoje, vou te falar, que há 10 anos não existiam lá. Não, com certeza. Agora, o plano diretor que a gente está construindo, ele se contempla também depois, obviamente que não em âmbito executivo, legislativo, mas qualquer empreendimento que vai se fazer, solicitam também as diretrizes da Sabesp. Exato. Volta aí no outro exemplo, que é Mailasque também. Esses 3 loteamentos que tiveram lá obrigaram o investidor a construir uma caixa d'água lá em cima, enorme, que ele bancou tudo, do começo ao fim. E aí entra num ponto, desculpe ter te cortado, mas entra num ponto que é assim: como é que você faz um loteamento? Você fala, bom, aqui vão ter 300 lotes, certo? Bom, Mailasque, 300 lotes. Aí o investidor vai e coloca lá um reservatório de água para atender os 300 lotes. Lote não precisa de água. Precisa de água é depois de construído, é a casa. É a casa do morador. Então, durante 5, 6, 7 anos, 10 anos para se construir em todos os lotes, nós temos uma abundância de água enorme, que acaba beneficiando toda a Mailasque. Se aqui tem
vazão para 300 casas e só construíram 30, está sobrando, vamos usar. Então, isso, uma coisa vai gerando outra. É uma preocupação que a gente tem que ter, claro que tem, mas quando você pensa, puxa vida, não vou deixar trazer investimento, porque não vai ter água, porque não vai ter isso, espera pouco. O investimento, ele vem aos poucos. A água também pode vir aos poucos, entendeu? Tem que acompanhar. Sim, é o jogo Mas de cintura. mas a ideia de que você construa um reservatório para atender os lotes, Sim. Então, mas você vai ter água para encher o reservatório? a questão, viu? Agora sim, porque Como é que está a produção de água de São Roque? Ela tem perspectiva de aumento? Como é que... eu não sei dizer exatamente o número, Não, a tudo vazão. bem, mas se nós temos hoje uma vazão de não sei quantos 1.000 litros por minuto, vai passar a ter 1.500, vai aumentar em 50% mas como que vai essa aumentar? vazão. Vai aumentar Então, como? mas- Através do, eu acho que é São Lourenço, São alguma Lourenço, coisa é. assim. É uma vazão do São Lourenço que foi conquistada para o município de São Roque. Não sei te explicar, eu sou coisa do Sorocamirim, Aracaí, Carambeí, Mas Na isso... verdade- até o do Saboá lá que chama... Na verdade, como é que é? ela existe hoje, quando ele está falando aí dentro desses projetos, o que é mais importante, que existe também a questão do reuso da água. Todos esses novos empreendimentos, né, que foi colocado lá, que isso aí é muito importante. Você ter o reuso da água para usar em jardinagem ou vaso Sim, sanitário, você acaba tudo, captando que tá água de dentro chuva, água dentro de... do projeto. Mas essa questão aí não sei qual o tempo aqui do Ah, não, sem problema, eu só tenho mais uma tudo perguntinha aqui. Não, é porque, desculpa eu te falar, que esse negócio da Sabesp, eu venho tentando entender, estudando uns pouquinhos, e eu sou muito crítico, porque é inadmissível São Roque como é hoje, e muita gente sem água encanada. É exatamente isso que eu pergunto. Então, o que acontece hoje, o sistema, ela consegue atender a cidade, o município de São Roque. Hoje consegue. Como está aí com os rios, Aracaí, Sorocamirim, né, que é uma água corrente. Mas essa questão aí, para você ter ideia, ali daquela região do Alto da Serra, que é o que o Nilton acabou de falar, existe esse empreendimento São Lourenço, que ela foi para levar água até o Butantã, para atender São Paulo, que sai da Itupararanga, né, da região de Biúna. Ela chegando ali de Vargem Grande, ela vai retornar para São Roque. Existe já esse projeto, Sim. que deve dar 100 litros por segundo. Esse projeto que retorna para São Roque, que eu acredito que futuramente, hoje não está faltando, que uma vez eu questionei o gerente, até no verão, ele falou, olha, não há necessidade do racionamento, porque hoje está atendendo. Mas quando ela vinha para o Alto da Serra, que eu estava mexendo com isso, tem uma previsão de descer ali para a região do Carmo, para atender 2.000 residências. Apesar que o preço é exorbitante, como eles colocaram, quase 16 milhões. E a preocupação disso tudo é aonde? É a questão do que está acontecendo hoje com a Sabesp, que o governador aí está querendo privatizar, que isso aí é muito ruim. Sim. Mas eu acredito que essa falta de água que é uma preocupação de muita gente, Sim. que não acredito que vai vir a afetar, vindo essa vazão que vem lá do São Lourenço. Entendeu? Uma pergunta, o plano diretor, o projeto do plano diretor, ele está alinhado com as tendências aqui regionais e estaduais? Está atualizado? Vocês acham que o plano diretor hoje de São Roque, o projeto que está lá, ele tem esse alinhamento? Tendência, você diz, o que o governo estadual, federal pretende realizar? Com o processo de desenvolvimento regional e do Estado. Eu acho que a gente tem um caminho que esse plano diretor toma, que é um caminho mais desenvolvimentista, de crescimento populacional, de uma cidade que, até pela proximidade com São Paulo, vislumbra se desenvolver mais, ter mais indústrias, ter mais loteamentos. Eu acho que até essa reflexão cabe quando você coloca no Google cidades para morar, trabalhando em São Paulo. São Roque sempre está nessa lista. Então, nesse sentido, acho que da expectativa que o externo tem para São Roque, ele atende bem. Eu acho que a preocupação, na verdade,
e acho que ele vem regulamentando diversas demandas que já surgiam, diversos loteamentos, diversos crescimentos que já ocorriam independente do plano diretor, mesmo que de forma irregular, ele vem trazendo essas regulamentações. A questão é que eu acho que essas regulamentações elas precisam serem mais sérias, entender melhor esses objetivos. Acho que isso dá para construir. Nesse sentido, quando a gente fala de urbanismo, urbanização, planejamento de cidade, eu sempre acho que regular é melhor que proibir. Mas, de qualquer forma, essa é a preocupação interna, né? O que São Roque quer para São Roque. Esse debate tem que ser feito. Mas, em relação ao externo, eu acredito que sim. Muito bem. Mesmo na questão regional, tem alguns pontos que eu julgo bastante importantes. Por exemplo, você pega o acesso. Rodovia Livre Tolha-Saque. Já há algum tempo, o acesso do espaço que pertence à Araçariguama, ele já é um corredor de acesso, onde se permite indústria, obviamente que não poluentes, se permite faculdades, se permite construções. São Roque não. O que esse plano diretor está colocando? O trecho de São Roque também como corredor de acesso. Isso é uma integração já. Os dois municípios vão se integrar nisso. Você pega, por exemplo, você vai para Itu. Você entra na Estrada Velha de Itu. A Estrada Velha de Itu, depois que permitiu que a indústria, o turismo e tudo caminhassem junto, aquela estrada virou um monte de restaurantes, faculdades, indústrias não poluentes e tudo mais. Ali é um espaço muito interessante hoje. Isso pode acontecer aqui dentro de São Roque. Ibiúna, São Roque é a mesma coisa. Quintino de Lima. A parte de Ibiúna já pode se construir, São Roque não. Então nós estamos seguindo a mesma direção. A Quintino de Lima será também um corredor de acesso. Um projeto que nós aprovamos, isso aí eu sempre falava na gestão passada, e uma coisa eu consegui na gestão passada, outra nesta. Gestão passada, condomínio de lotes, onde são muito mais sustentáveis. Você tem uma área impermeável que fica dentro do seu próprio espaço, porque a rua conta como terreno. E a segunda, André, e até volto um pouco na pergunta anterior, você tem áreas institucionais. Então, o loteador, ele tem que deixar uma área institucional. E o que é área institucional? Ou aqui se constrói um posto de saúde, uma escola, uma creche, ou alguma coisa. Prefeitura. O que aconteceu muito com São Roque? As áreas institucionais não foram usadas. Aí você precisa dar um jeito nisso. Como é que fica a área institucional lá? Tudo sujo, perto de loteamento. Nós conseguimos, isso foi na gestão passada que eu pedi, foi aprovado nesta. A pecúnia. Bom, nós temos um loteamento saindo próximo à Vila Amaral agora. A área institucional para quê? Ali tem posto de saúde, ali tem creche, ali tem postos, tem escola infantil, tem tudo. O que vão fazer com essa área? Puxa, vai ficar lá, parada. O que você faz? Você calcula o valor, o loteador vai e paga para a prefeitura. Lá no Saboá está faltando um posto dentário. Pega o projeto, mostra para o loteador, olha, esses 200 mil que você vai pagar aqui, nós vamos fazer um posto dentário lá. Então você começa a levar essas questões para os bairros que estão precisando e deixa de ter ociosidades nos lugares que são institucionais e que vão ficar sem usar, né? Sem uso. Exatamente. Porque, André, dentro dessa pergunta que você fez, olha só, a minha linha de raciocínio, eu acredito que está mais do que protegido essas leis ambientais entre Estado e federação. Federação não, federal, né? Porque hoje, para você aprovar, você tem as licenças ambientais que vêm do Estado e do governo federal. Então, no meu ponto de vista, hoje está mais do que protegido, porque depende também não só da Prefeitura de São Roque. Os órgãos também acima, né? precisam estar dentro dos conformes para que também venha receber essas licenças de poder fazer ou não. A mesma coisa voltando... Nós nem temos corpo técnico para isso. A gente depende deles para ter essas... E voltando aqui, essa lei que foi, se não me engano, é de 2020, que até hoje não alterou em nada,
E ao contrário, que eu volto ao que eu falei no início, que o plano de condomínios e loteamentos, ela previa dentro de área da APA 360 metros. E hoje está se protegendo mais, que está aumentando o tamanho desse para 500. É importante. O 360 ele termina vindo com interesse público, o interesse público que pode fazer isso, mas que tenha todas essas exigências atendidas. Da mesma maneira, Paulinho, como citou aqui do interesse social, que o Nilton até lembra disso, e ele concordou, e eu acho que você tinha razão, aquela questão de você dividir o lote em 2 germinados de 125, que não vai permitir futuramente. Isso é né? Ao Isso é invés de ter um de importante. 250 que possa ter 2 sobrados germinados, você dividir 125 de 125, são 200 sem permitir o parcelamento. Então fica um de 200 inteiro. Isso aí é importante. Exatamente. Para encerrar, então, diante disso tudo que a gente conversou aqui, o que a população pode esperar da Câmara Municipal no trato desse estudo do plano diretor? E o que é que a Câmara Municipal pode esperar da população em termos de participação, de colaboração, para que esse estudo saia com um projeto, né, com um projeto que atenda a todos? Bom, é difícil responder essa pergunta, porque a Câmara sempre ela é muito dinâmica. Então, eu espero que a população possa esperar, melhor assim, que a Câmara Municipal debate esse assunto com seriedade e dando espaço para a população poder participar desse processo. E o vereador Nilton trouxe algumas perguntas atrás, um fato importante. Muitas vezes a democracia que a gente vive, ela parece mais uma democracia terceirizativa, né? Então, eu espero que o vereador Nilton Bastos tome a seguinte decisão, mas eu pouco me movimento nesse sentido, a não ser quando é do meu interesse de forma muito específica, e ainda assim não participo da construção dos espaços que são dados. Então, a gente precisa, claro, a longo prazo, uma educação política nesse sentido, mas eu acho que o que a gente pode esperar da população, o que a gente deve esperar da população é que participe dos espaços que são disponibilizados a ela, a Câmara dando esse espaço de participação popular, que a população participe, entendendo a lei do plano diretor como um todo. E aí eu coloco sempre, eu dialogo muito com os grupos que são contra o plano diretor, e eu acho importante afirmar isso. A versão atual do plano diretor, ela não é a melhor que tem, ela não é uma versão hoje que merece a aprovação, mas eu acredito que ela possa caminhar para isso. Tendo esses espaços e ocorrendo esse diálogo, a aprovação do plano diretor com emendas, mesmo não atingindo 100% o nosso desejo particular ou de um segmento específico da sociedade, é melhor do que a versão atual. Porque, como o vereador Toninho Barba apontou muito bem em vários momentos, a versão atual ela é muito conflitante com qualquer outra legislação que a gente tem aqui no município. Ela não tem nenhum planejamento urbano, isso dá um crescimento desordenado e um índice de desmatamento aqui no município que é impossível de medir, né? Porque nós não temos equipamentos para isso, mas é perceptível quando a gente olha as paisagens de São Roque se alterando, né? Muito bem. Eu praticamente respondi lá atrás essa pergunta, né? Porque seria muito interessante que todos, né? Porque o plano diretor nada mais é do que uma lei que ela é usada no cotidiano por todos nós. Então todos deveriam ter interesse. E o que se percebe que ali existe interesse? Os ambientalistas, as pessoas que pretendem que São Roque cresça de forma ordenada, aqueles que vêm e falam, puxa vida, se ali der certo isso aqui, eu vou poder arrebentar de fazer coisa. Enfim, aqueles que batem na porta da prefeitura e falam, olha, eu pretendo empreender. O que eu posso fazer? Essa é a resposta que nós vamos ter que dar para a sociedade. O que você pode fazer? E é muito difícil você acertar. Por isso que se chama diretriz. Sim. Nós estamos dando uma diretriz. O que eu sugiro para os próximos vereadores, para o próximo prefeito, para a próxima Câmara, para o próximo Executivo, é que daqui 4 anos revejam o que nós vamos aprovar hoje.
Não fique, como o Torinho falou, 17 anos sem mexer nisso, porque nós não somos perfeitos, nós não vamos fazer um negócio perfeito. Então, trabalha-se o que vai acontecer hoje e daqui 4 anos, volta com isso aqui. Olha, eles erraram lá atrás, nós vamos admitir erros. Puxa, eles estão de parabéns, nisso aqui eles acertaram. Ninguém é dono da verdade. Então o plano diretor é isso. É diálogo, é transparência e principalmente essa reciprocidade seria muito legal. A população está participando, mas, como disse, é difícil essa participação. E André, antes de concluir a minha resposta final, é só fazer uma colocação aqui de uma situação que eu também não vou falar denigrindo a imagem do empreendedor, de quem quer que seja, porque o direito e a propriedade é imensurável, né? Isso aí não dá para discutir, a não ser que haja um interesse realmente social muito forte para poder. Mas hoje nós temos uma situação aqui em São Roque, que eu fico triste com isso, mas eu entendo. Onde tem um bairro, vocês conhecem o Rosário de Ouro, que já poderia estar com água encanada, infelizmente ainda não estão, e automaticamente isso vai levar até o final de 2024. Já poderia estar pronto. Certo. Mas ele passa essa linha, que eu não sei te falar de onde vem, não vou ser leviano também de citar, que eu não sei de onde está vindo essa linha de água, mas ela está ali parada na serrinha. O que acontece? Ela teria que estar cortando um empreendimento entre 500 a 600 metros, o qual foi impedido essa ultrapassagem. Automaticamente isso aí vai prejudicar bastante a população, porque a Sabesp automaticamente vai ter que readequar o contrato, buscar um novo aditivo para o contrato, e sabe que é complicado. Olha, quando a coisa está pronta, meu amigo, se mexer, a coisa piora. Certo. Mas infelizmente é isso, que muita gente lá do Rosário me pergunta, eu procuro, a situação é essa. Mas é uma questão que a gente espera que se resolva e que o líquido chegue a quem necessita. Agora, em relação ao plano diretor, eu, como todos citaram aqui, eu respeito muito as pessoas que estão lá questionando, sempre tiveram respeito, porque muitas vezes agrega o nosso posicionamento. Eu procuro, né, como todos os outros vereadores, cada um está procurando de uma maneira, o Paulinho, o Nilton e outros vereadores, a gente procura estudar o assunto para você ter argumento para o debate. Certo. Porque isso que é importante. Por mais que as pessoas pensem, o Toninho Barba é da base do governo, vai votar como o governo quer. E nem sempre é assim. Infelizmente, a gente tem retaliações que quem me conhece, quando muitos me perguntam, o Toninho justifica tudo. Justifica porque tem um argumento. E eu procuro estudar esses argumentos. Porque tem coisa que a gente pode emendar futuramente e, de repente, achar. Como é a mesma coisa, deixar claro aqui, o cidadão falou, Nilton, olha, o plano diretor só vai poder mexer daqui a 10 anos. Eu falo, olha, eu sou o primeiro a colocar uma emenda contrária a isso. Eu acho que não está certo. Mas quando você vê a palavra até, aí você já muda totalmente o contexto. Mas eu respeito muito a opinião do pessoal aí, voltando àquilo lá, tirando a politização, a gente respeita muito as pessoas que têm a expertise dentro do assunto, talvez até mais do que a mim, são engenheiros, urbanistas, mas eu acho que o debate é legal e a gente vai procurar o melhor que for para São Roque, pode ter certeza disso. Eu queria agradecer a presença de vocês, o convite de vocês terem aceito. Espero que a gente tenha conseguido colocar alguma coisa nova, né? Levar aí um pouquinho do que a Câmara está... os vereadores estão pensando, quais são as dificuldades, quais são os desafios, né? Sim. E também aqui ficou importante também a importância da participação da população, né? Que isso é uma coisa... Então, queria agradecer, e se vocês tiverem alguma coisa para finalizar, fique à vontade, por favor. Acho que a gente que agradece, é sempre bom a gente ter espaço para discutir o plano diretor, para esclarecer a população. Então, agradeço muito a Gazeta aqui de Araçariguama por esse espaço e a possibilidade de a gente discutir de uma forma tão ampla, assim, um projeto que é difícil de debater. Então,
Daqui até a votação do plano diretor, provavelmente essas discussões, esse debate ele vai mudar muito o próprio corpo do projeto, e é muito importante ter espaço para dialogar para a sociedade e informar sobre essas mudanças, o avanço da discussão. Então, a imprensa com certeza tem um papel significativo nisso. Agradeço a oportunidade a vocês aqui. É um prazer estar aqui. Primeira vez que eu venho, espero que primeira de muitas. Opa, com certeza. É um prazer e isso. Agradeço a todos que nos assistiram, né? Bacana. Eu ia até pedir uma consideração final para você, porque e não para só te agradecer, né? Porque esse espaço é muito importante para a gente. O jornal tem muita credibilidade. Mas a questão principal é a seguinte, né? Para você ver como um plano diretor ele é importante para uma cidade. Em 1972, nós tivemos um prefeito que ele foi visionário e que ele, diferente das cidades que nos avizinhavam, né? Ele construiu um plano diretor. Isso foi muito importante. As invasões irregulares que aconteciam em cidades como Itapevi, como o próprio Mairim, Ibiúna, questões assim que não tinham regulamentações, aqui foram regulamentadas. Aquele plano de 72, para você ter uma noção, ele foi construído logo depois que construíram o prédio Costa. E que todo mundo falava, puxa vida, uma cidade só com casinha, daqui a pouco puseram um negócio grande lá no meio. E esse prefeito, ele teve, obviamente, ajuda nem de empresas de fora. Foi construído por nós, São Roquenses. O que vocês achavam? Que antigamente era muito simples, né? Você tinha São Roque dentro do seu gabinete, praticamente. E eu sempre falo isso. Quando me perguntam qual é o melhor prefeito que São Roque já teve, e eu cito esse prefeito, porque eu falo, esse cara, depois dele, nós começamos a apertar botões. Antes dele, fazia-se o que queria. E eu estou falando do Dr. Henrique Arnob. Acredito que tenha sido um divisor de águas para a nossa cidade quando trouxe o plano diretor em 72. Não podia deixar de citar isso aqui. Com certeza. Puxa vida. Bacana. Bem, André, eu também gostaria de agradecer. Eu acho que é muito importante você, até sendo pioneiro, a Gazeta de Araçariguama, né, sendo pioneiro nesse debate, que outras deverão seguir também. E também, como a ti também, né, Nilton, escutar outros vereadores, quer dizer, eu vim aqui, você vê, são dois vereadores que têm muito meu respeito, mesmo com a juventude. O Paulinho é um menino muito inteligente. O Nilton é a experiência viva da Câmara, só dá aula pra gente lá, porque... Então é importante isso aí, mas também entender o que é que pensam outros vereadores. Sim, seria importante para vocês aí estar escutando, né, Nilton? A gente vê, porque para mostrar para dessa que ele falou, eu vou parar no 53 com ele, eu vou pagar um bacalhau para ele. Deixa eu dar uns elogios aqui pro Nilton, então. Eu agradeço aí o convite e precisar, nós estamos aí à disposição aí para vir. Eu agradeço vocês e agradeço também ao pessoal aí de casa que acompanhou mais um Papo na Redação. Até a próxima. Obrigado.